Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro. E atenção, covardia dentro de campo. Um jogador é preso depois de agredir o juiz durante um jogo da divisão de acesso. Destaque é com ele. Bom dia, Matheus Schenck. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. É verdade, um destaque negativo, né? A agressão do William Ribeiro, jogador do São Paulo de Rio Grande, mas o mais importante, André, o árbitro está bem, já recebeu alta e está voltando para casa. Em seguida, todos os detalhes. Obrigado, Matheus. Lucas Abate tem informações sobre aquele homem que foi morto depois de reclamar do preço da carne num açougue, não é mesmo? Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Uma outra agressão covarde. Foi sepultado nesta manhã o corpo do Wagner Lovato, de 40 anos, que foi agredido até a morte por reclamar do preço da carne em um açougue de Alvorada. Os dois agressores permanecem presos e daqui a pouco eu trago as últimas informações sobre o caso. Até já, obrigado, Lucas. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Em Viamão, aqui na região metropolitana, a polícia procura por uma cuidadora de idosos que desapareceu agora no mês de setembro. Destaque direto da redação com ele, com as informações. Bom dia, Guilherme Roquette. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, a Raquel dos Santos, ela desapareceu na noite do dia 20 de setembro e a principal pista hoje da polícia é justamente essa imagem que nós estamos vendo aí. A Raquel, ela teria sido vista entrando nesse carro prata na Avenida Liberdade, em Canoas. Depois disso, desapareceu. E a polícia agora procura, inclusive, pela localização dos celulares. E daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre esse caso, André. Tá certo, obrigado. Daqui a pouco trazemos outras informações. 11 horas e 34 minutos, 11h34. Atenção para esse recado que eu tenho para você, meu amigo telespectador. Agora é hora de falar de coisa boa. Economia e prêmios. Eu já contei para vocês que o Unisuper está de aniversário, lembram? Então está rolando o Aniver de Prêmios Unisuper com uma promoção muito especial. Nas compras a partir de R$100 você pode ganhar na hora vale compras de até R$50. São 3.000 vale compras. E tem mais, fazendo o cadastro no aplicativo Meu Unisuper, você concorre a 1 ano de rancho grátis. Serão sorteados 40 prêmios de 1 ano de rancho grátis. Bom demais, não é verdade? Então baixe o aplicativo e passe no Unisuper mais próximo para aproveitar as ofertas e concorrer a super prêmios. Para outras informações, acesse unisuper.com.br/aniversário. Aniver de Prêmios Unisuper. Sorte é estar perto de você. Parabéns aí aos amigos da Unisuper e também pela confiança por estarem aqui do lado da gente. Atenção, olha só, uma imagem muito forte. É impactante. Entra em campo Jeremias Werneck. Nada a ver com futebol, nada a ver com esporte, nada a ver com cidadania. Um árbitro agredido com um chute na nuca em meio a um jogo de futebol no interior do estado. Isso em Venâncio Aires e agora o Jeremias vai detalhar pra gente. Isso é absurdo. A gente não tem palavras, Jeremias, para descrever a atitude deste ex-jogador do São Paulo. É isso, André. A gente está vendo aí as imagens de Guarani de Venâncio e São Paulo de Rio Grande, o jogo da divisão inferior do Campeonato Gaúcho. E lá pelas tantas, logo depois do Guarani de Venâncio Aires fazer 1-0, o William Ribeiro, de 30 anos, natural de Pelotas, ele dá um soco no árbitro, o Rodrigo Crivellaro, e depois ele chuta o árbitro caído no gramado. A gente já tem, infelizmente, algumas outras passagens de agressão à arbitragem. Agora, essa imagem do árbitro no chão sendo chutado, eu nunca tinha visto. E essa imagem já rodou o Brasil, está rodando o mundo, porque ela é muito forte. Olhem isso, gente. O início ali, ele não bateu no árbitro. Ele já foi agredindo, correto? Antes do árbitro cair, Jeremias? O relato é que ele ficou irritado, tá? Pela aplicação de um cartão amarelo. E existe uma cena antes da imagem, ó. Agora ele vai receber uma advertência e ele dá um soco no árbitro. Ele dá Derruba. um soco, tá? O soco é forte que derruba o árbitro. E aí ele parte pra cima pra chutar, tá? A câmera não pega o momento do soco, mas o relato é de que, sim, houve uma primeira agressão com o soco. Então a imagem que a gente vê é o árbitro já caindo e aí o William vai pra cima e chuta o árbitro. Né? O árbitro ficou desacordado. O árbitro ficou desacordado.
foi levado para um hospital de Venâncio Aires. O chute que ele deu depois. E dá a impressão que ele foi por cima, um soco com uma voadora, uma tentativa de olha derrubar. Só, vamos botar a imagem, ó. Presta atenção na imagem. Olha a força do soco. Carrinho, né? Porque o árbitro veio para longe. E aí ele vem e chuta o árbitro no chão. Os adversários, eles tentam tirar ele dali porque ele está completamente descontrolado. Ele está completamente descontrolado. Bom, essa é a imagem de ontem à noite, né? Essa imagem, como eu disse, viralizou, porque é uma cena dantesca, é uma coisa absurda, é uma coisa totalmente desproporcional, né? Para o futebol, para qualquer cenário, em qualquer âmbito, é uma coisa completamente descolada da realidade. Isso é uma covardia. Aos 14 do segundo tempo, né? É. E aí a imagem do William, do jogador, sendo levado para a DPPA, a Delegacia de Pronto Atendimento lá de Venâncio Aires. Meu Deus do céu. Tá? E aí a história é a seguinte, ele foi lá para a delegacia e o relato é de que durante a oitiva, durante o processo para colher o depoimento dele, ele ficou quieto, né? Três testemunhas foram ouvidas, inclusive a enfermeira, o médico que atendeu o árbitro, tá? E ele foi encaminhado para a penitenciária. Ele foi detido, né? Ele foi detido. E agora é o seguinte, André, a gente começa a levantar o histórico do William Ribeiro, tá? E o Matheus Schenck com a gente vai destacar esse histórico porque ele ajuda um pouco a gente entender o que aconteceu. Não justifica, mas ajuda a entender o que aconteceu, né, Schenck? É verdade, Jeremias. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu tenho pelo menos 2 relatos de um histórico do William Ribeiro, esse ex-jogador do São Paulo de Rio Grande, atacante de 30 anos, como você falou. Em 2015, ele atuava no Farroupilha. Em um jogo contra o Cruzeiro de Porto Alegre, na Copa da Federação Gaúcha, ele se envolveu numa briga com o goleiro Fábio, da equipe do Cruzeiro. Ele é agredido, acaba devolvendo a agressão e é expulso. Logo depois de ser expulso, ele acaba brigando com um jogador no banco de reservas e por isso é detido pela Brigada Militar. Ou seja, não é a primeira vez que esse jogador, o William Ribeiro, ele se envolve numa confusão com a Brigada Militar tendo de invadir o campo, digamos assim, e levá-lo embora. E também, eu conversei hoje com um rapaz que já foi técnico do Farroupilha nas categorias de base. Ele relatou que quando o William estava jogando na equipe do Progresso de Pelotas, por volta ali de 2009, na base sub-17, o William também se envolveu numa briga e chegou a pegar um ancinho que estava do lado do campo e agredir o pai de um jogador. Esse foi o relato de um torcedor que falou comigo nesta manhã, André. Não, a imagem, as imagens, ali... Bota outra imagem ali do jogo do Cruzeiro na base. Ele vem com o ombro, né? Ele vem pra cima e vem... mas aí o Fábio, ele dá um encontrão, aí o goleiro reage, pisa nele e ele se descontrola, né? E aí ele agride o goleiro e depois ele tem uma confusão no banco, que essas são as imagens. Isso é 2015, gente, tá? O Schenck relatou um episódio de 2009... Tem esse episódio de 2015 e tem um outro relato, André, agora de 2021, na cidade de Rio Grande, na sede do estádio, na sede do São Paulo de Rio Grande, o William agrediu um torcedor. Agrediu um torcedor do São Paulo, tá? Então ele tem pelo menos 3 registros, 2 deles por lesões corporais e um deles por vias de fato. Isso antes desse episódio que a gente tá vendo, Schenck. Muito bem. É verdade, é um jogador com bastante histórico, né? 11h41 agora, Schenck, só para muita gente chegando e nós estamos mostrando as imagens lamentáveis de uma partida de futebol, de acesso, né? No interior do estado, foi em Venâncio Aires. E aí o momento, na esquerda, o momento que o jogador é levado para a delegacia de polícia. A agressão de um jogador ao árbitro. O árbitro que ficou inconsciente, caiu em campo, desmaiou, foi levado para o hospital. E a notícia que chega é que ele foi, né, teve alta agora há pouco, mas inclusive ele estava muito desorientado, inclusive, quando no hospital começou a receber atendimento, não é verdade? Schenck, ele saiu numa cadeira de rodas, né? Até para não forçar a situação toda depois dele ficar desacordado, desorientado, né? A gente está vendo as imagens aí do jogador sendo detido ainda na noite de segunda-feira lá em Venâncio Aires. O Rodrigo Crivellaro, ele já saiu do hospital, essa é a imagem do Rodrigo. A melhor imagem do dia no futebol gaúcho é essa. O Rodrigo está saindo do hospital, ele está com uma proteção ali na cervical, né? Mas ele está saindo, está fazendo sinal de positivo, está bem. E ele já está em deslocamento para Santa Maria, onde ele reside, tá? Essa é a imagem, olha, essa imagem aí
olha, é muito, muito importante. Porque ele foi agredido covardemente no chão, pelas costas, e ele está saindo bem. Tá? Então essa informação, ele já está indo para Santa Maria, está fazendo sinal de positivo, ele está bem. Tá? E o Matheus Schenck conversou com a esposa do Rodrigo Crivellaro, né, Schenck? É verdade, Jeremias. A gente bateu um papo hoje cedo com a Maiara, que é, na verdade, a noiva do Rodrigo, né? Eles estão juntos já há 6 anos. E imagine o susto que a Maiara teve, né? Ela não estava acompanhando a partida ao vivo, eles têm um filho pequeno, o Alexandre, de 1 ano e 2 meses, e ela recebeu essa imagem depois. E vamos conferir como é que foi esse momento de ela ver pela primeira vez a imagem do noivo sendo agredido. Olha aí. Um parente nosso de Porto Alegre que estava assistindo o jogo me ligou e disse: não, só tô te ligando para te avisar que foi tranquilo, não tem problema nenhum. Mas até ele falar que foi tranquilo, a gente já tava de cabelo em pé, né? Tava apavorada. Aí eu busquei na internet procurar vídeos ao vivo e tudo mais e não tinha encontrado ainda porque tinha sido muito recente. Aí depois eu comecei a receber as imagens do lance no WhatsApp. Aí eu fiquei bem apavorada mesmo, bem chocada com isso. Muito bem, aí esse relato só da noiva do árbitro. Só para a gente contextualizar, depois o Schenck vai chamar um outro trecho da entrevista com a noiva do árbitro. Essa é uma partida, gente, que era transmitida pela internet, tá? Então, assim, é um campeonato que mobiliza o futebol do interior, mas não tem, assim, uma grande cobertura. Então, imagina a noiva em casa recebendo, naqueles videozinhos encaminhados, assim, a imagem do companheiro dela sendo agredido covardemente no chão. Ele saiu para trabalhar e a imagem chega no celular assim, Schenck. É verdade, Jeremias. Aliás, é bom destacar, né? Um árbitro bastante jovem, né? Só 29 anos, desde 2015, árbitro da Federação Gaúcha de Futebol. E eu vou chamar mais uma palavrinha da Maiara, a noiva dele, sobre o momento dela ficar bastante assustada, porque a noite dela foi muito complicada, ela não conseguia maiores informações com o hospital. A gente confere mais um pouquinho da Maiara. É inacreditável. Se fosse contado só, ninguém ia acreditar. Ainda bem que tem a imagem para comprovar isso. E a gente ficou apavorado, porque foi muito forte o chute, foi muito forte a agressão. Então, na cabeça da gente passa um filme, né, das possíveis coisas que pode acontecer. E aí, a gente em casa fica de mãos amarradas, sem ter muita informação. O tanto que a gente sabe é o que vocês sabem também, porque não repassam nada para nós, né? E o que eu acho errado, tanto eu quanto a mãe dele tentaram ligar para o hospital e entrar em contato com a equipe, não repassam nada. Só vamos repassar aqui o William, tá? O jogador, esse que está agredindo o árbitro Rodrigo Crivellaro. O William, ele é natural de Pelotas, tá? E ele jogava lá e tal, e aí o Progresso, que é uma escolinha, um clube que tem parceria com o Inter, o Progresso, que revelou vários talentos, inclusive o Tyson, olhou pro William e disse: esse cara tem talento, esse cara tem habilidade. E aí começou a trabalhar o William. O William se destacou tanto no Progresso que ele chegou na base do Inter aqui. Ele veio pra base do Inter, ele saiu de Pelotas e veio jogar no Colorado. E no Inter, as pessoas já começaram a notar que ele tinha um comportamento agressivo. Ele tinha talento? Sim. Ele tem técnica? Sim, mas ele não ficou muito tempo na base do Inter justamente por esse histórico explosivo. Reclamava em treino, batia a boca com companheiros, com arbitragem, e aí começam a se suceder pequenos episódios. Empurrão, xingamento e essas passagens que eu falei aqui. São duas ocorrências por lesões corporais e uma por vias de fato. Aí ele sai do Inter em 2012 e começa a pipocar por vários clubes do interior. E ele consegue emprego, ele consegue contratos, André, Schenck, quem está com a gente, porque ele tem habilidade. No futebol do interior, mesmo que tenha um histórico assim, ele consegue contratos para jogar a Série A2, a Segundona e tal, porque ele tem habilidade. E desde 2014 para cá ele vai pipocando no Ipiranga de Erechim, no Tubarão de Santa Catarina, no Joinville. Só que chega num ponto em que acontece isso. Chega no ponto em que ele agrediu o pai de um adversário com um ancinho. Chega no ponto em que ele agride o torcedor do próprio clube. E nessa cena absurda, dantesca, em que ele chuta o árbitro pelas costas dentro de uma partida de futebol. Tá?
O William, repito a informação, está detido, está na penitenciária. Demitido. Um advogado, o contrato com o São Paulo de Rio Grande foi rescindido. O São Paulo já colocou nas redes sociais que rescindiu esse contrato, tá? E a polícia está esperando que um advogado apareça na delegacia de pronto atendimento de Venâncio Aires para representar o William. O advogado do São Paulo de Rio Grande não apareceu, tá? O advogado do clube não apareceu. Agora o contrato está rescindido, né? Ele vai ter que constituir um advogado, uma defesa, inclusive, se quiser sair da delegacia, porque até então... Mas assim, eu falei com o delegado Vinícius Assunção, não há um pedido de prisão preventiva, tá? Ele está preso por flagrante, mas provavelmente ele vai ser liberado nas próximas horas e vai responder em liberdade, né? Tem informações chegando, né? O árbitro agredido falou na série do hospital e a gente vai rodar agora, então, a fala do árbitro depois dessa baita imagem dele se recuperando. Vamos ouvir aí. Tudo jóia. Fala aí, pessoal. Tô bem, tudo tranquilo, nada de gravidade. Fiquem tranquilos. Obrigado pela mensagem de todo mundo. Tô bem, vou ficar... Logo vou ficar bem, vou voltar aos campos aí, se Deus quiser. E podem ficar tranquilos que tá tudo certo, tá bom? Obrigadão aí e glória a Deus. Mas foi um susto, até porque Bom, primeiro que ele ficou desacordado em campo, né? Ficou desacordado, né, Jeremias? Ele nunca... O árbitro de futebol no Brasil, ele não é profissional, ele tem que ter uma outra ocupação. O Rodrigo, ele é educador físico, ele atua como personal trainer. Mas ele nunca, em nenhum momento, conseguiria se preparar para uma cena como aquela. Ele se prepara fisicamente para ter um bom condicionamento, ele lê as regras do jogo, ele estuda o estádio onde ele vai atuar, o time que ele vai apitar, o adversário, se tem um cara assim, se tem um cara assado. Agora, ele não pode se preparar para uma cena em que ele vai ser agredido. Primeiro ele leva um soco e depois um chute pelas costas. Não tem como ele se preparar. Na altura do rim, né, Jeremias? Na altura do rim, 11h49, para quem está chegando agora, SBT Rio Grande. Um pouco mais acima ali, mostrando a repercussão. Ali, né? Foi na nuca ali, né? Ali não foi na altura do rim ali? Não, na hora foi daquele na nuca. chute? É por isso que ele fica desacordado, olha ali. A impressão que eu... É na nuca. Imagine a impressão que eu tive. Eu achei que o primeiro teria sido na nuca e depois, quando ele caiu, teria sido mais na altura do rim. É um absurdo essa cena. Bom, para quem está chegando, 11h50, estamos mostrando aí as cenas de agressão de um jogador, que agora ex-jogador, foi demitido, né? E aí, portanto, as informações do árbitro que recebeu alta agora há pouco, né? Lá em Venâncio Aires. Mas a gente tem agora uma entrevista ao vivo, né, Jeremias? Isso, o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, delegado da Delegacia de Venâncio Aires, da Delegacia de Pronto Atendimento, que está apurando o caso e ontem ouviu o William. Delegado, já falei com o senhor mais cedo, mas volto a falar com o senhor. Agradeço pela atenção. Queria que o senhor relatasse como é que o William reagiu quando ele chegou na delegacia. Como é que foi a conversa com o William? O que ele disse sobre essa cena absurda num campo de futebol? Obrigado pela atenção com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom, especificamente nesse caso, o indiciado ele não prestou depoimento, né? É uma prerrogativa que a pessoa que é acusada de algum crime, ela pode se reservar o direito de permanecer em silêncio. E foi isso que aconteceu no caso desse indivíduo. Ele simplesmente ficou em silêncio e preferiu não falar nada à Polícia Civil, né? O que é um direito dele e também não prejudica o direito daquela pessoa que é acusada de um determinado crime. Sim. Bom, além dele ir à delegacia, se eu tentar fazer a oitiva, o senhor ouviu quantas outras testemunhas, o que elas relataram? O jogo estava tenso? Não é uma justificativa, nada justifica um ato desse, mas o que as testemunhas falaram sobre o contexto minutos antes dessa cena? Olha, eu não acompanhei o jogo, né? O relato que eu tenho são das testemunhas, justamente. Foram ouvidas 3 testemunhas, né? O delegado da partida, um auxiliar, né? E o condutor, que teria sido um policial militar que apresentou a ocorrência na delegacia de Polícia Civil. Uma das testemunhas, ela referiu que o jogo transcorria normalmente, né? Uma vez que o jogo estava bem, até que o rapaz, o suspeito, ele teria sido advertido com cartão amarelo, numa determinada jogada, e a partir dali ele ficou transtornado e passou a agredir da forma que os senhores viram aí, a vítima, né? Então, assim, o motivo me parece um motivo, assim, um motivo fútil, né? Que é aquele motivo mínimo, um motivo que não tem, assim, sentido nenhum, né? Nada justifica, como tu disse na
nas suas palavras, né, a ação desse rapaz aí. E por essa razão, né, tendo visto aí a gravidade do fato, né, o fato de ele ser um jogador de futebol com força, muita força na perna, né, o golpe realmente foi esse golpe mais forte, ele foi dado na região craniana da pessoa, por isso ele ficou inconsciente, por isso ele foi levado ao hospital às pressas. O quadro dele era um quadro de confusão mental, né, de perda de memória recente, são fatos graves, né, realmente houve uma concussão ali, segundo o relato da médica que atendeu ele. Então, por essa razão, ele acabou sendo autuado, então, pelo crime de homicídio tentado, aí, qualificado pelo esse motivo fútil aí, que foi essa situação triste, né, que nós tivemos que vivenciar na noite de ontem. Meu colega Matheus tinha que estar com a gente também, delegado. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Matheus. Pois não. Oi, delegado, boa tarde para você. Delegado, minha questão é justamente sobre o que a gente pode esperar das cenas dos próximos capítulos. O William Ribeiro está preso em flagrante, ele deve ser solto nas próximas horas. A gente está aguardando o advogado dele aparecer na delegacia também para que ele preste depoimento. O que a gente pode esperar nas próximas horas dessa situação? Olha, a atuação da Delegacia de Pronto Atendimento, ela já pode ser considerada encerrada, né? Partindo do caso, então, a ser conduzido pela Delegacia de Polícia, que vai passar a oferecer, né, a fazer uma investigação mais aprofundada, caso haja necessidade, né, conforme o entendimento do delegado titular daquele órgão. Né? Com relação aos próximos capítulos, né, por assim dizer, é uma incógnita ainda, né? O indivíduo está preso, ele foi autuado em flagrante, mas não houve a representação da prisão preventiva da minha parte, né, que eu teria atribuição para fazer isso. E no caso, em tela, não me parece que seria adequado, porque não teriam aí preenchidos os requisitos que seriam justificantes dessa prisão preventiva. Seria aí uma ofensa à ordem pública, à ordem econômica, um prejuízo às investigações. Então, nesse caso, me parece que seria mais acautelado aí o indivíduo responder o crime em liberdade, né? Como é a regra. A exceção é o indivíduo responder o crime preso. Muito bem. Agradecemos então o delegado, né, Jeremias? Alguma colocação a mais? Não, obrigado, delegado. A gente vai acompanhar de perto o caso e também quando o advogado do William se posicionar aí para a gente ver o que vai acontecer. Mais uma vez, obrigado, bom trabalho aí para o delegado Vinícius Assunção, lá de Venâncio Aires. Agora a gente fica pensando, né, Jeremias e Matheus, pessoal que nos acompanha, o que passa hoje na cabeça desse jogador agora demitido, né? Aí, será que está arrependido ou não? Ele não quis falar para a polícia? Agora, se lá na primeira vez tivesse, né, tido a lição, não teria repetido. E esta é a terceira vez que ele passa por situações como essa. Já agrediu, inclusive, o pai de um jogador, como disse o Matheus, com um ancinho, né? Isso foi na segunda vez. Aí em campo, lá no ano de 2009, já teve uma outra confusão. Olha ali, ó, ele vai em cima. Essa é de 2015, né? Essa é 2015. São 3 registros policiais, tá? Pode ser que tenha confusão em treino, confusão em jogo, né? O Matheus trouxe aqui um episódio na categoria Sub-17. A categoria Sub-17 é a primeira categoria profissional do futebol brasileiro. O jogador faz 16 anos, assina contrato profissional, vai jogar Sub-17. No primeiro ano como profissional, ele tem um relato de quem trabalhou com ele de agressão. No primeiro ano como profissional. E não aprendeu. E agora ele está com 30 anos, está detido na penitenciária. A gente vai ver o que acontece. Muito bem, 11h56, o Jeremias volta daqui a pouquinho com outras informações, atualização. Lembrando que o árbitro já está em direção à residência dele, em Santa Maria, recebeu alta. Talvez ficasse, né, internado em observação durante todo o dia de hoje, mas já foi liberado. Matheus também volta em seguida junto com Jeremias, atualizando todas as informações. 11h56, atenção, ladrões que recém tinham furtado uma casa em Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116. Eles estavam num carro carregado com objetos que tinham, né, pego de dentro de casa. É o primeiro giro de notícias do SBT Rio Grande desta terça-feira.
Os agentes abordaram um Clio no trecho de Canoas. Dentro do carro estava praticamente o enxoval de uma casa inteira, TV, micro-ondas, notebook e outros objetos. Tudo havia sido furtado de uma residência em Sapiranga, no Vale dos Sinos, minutos antes. Os policiais entraram em contato com a moradora, que deu as características dos objetos e confirmou que eram mesmo dela. Os 2 homens de 39 e 46 anos de Porto Alegre foram presos. O carro foi recolhido por estar com licenciamento vencido. Um comércio clandestino de gás de cozinha foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Cachoeirinha. O proprietário do local não tinha autorização para a venda dos botijões. 9 equipamentos foram apreendidos. O proprietário não foi preso, mas vai responder por crime contra a relação de consumo. Preste atenção nesta imagem. Um flagrante que vem lá do litoral norte. E quem tem os detalhes é ele, Guilherme Roquete. O que houve aí, hein, Guilherme? Olha, André, aparentemente uma imprudência. Eu vou te dizer, André, até das duas partes, tá? Primeiro porque a gente percebe o seguinte, ó, isso aconteceu no sábado na Avenida Paraguaçu, lá em Capão da Canoa. A imagem mostra o momento em que o ciclista, que estava inclusive carregando uma criança na garupa, faz a conversão num local proibido. Por que eu te digo que é proibido, André? Porque ali tem uma rótula. Aquele carro que a gente vê na parte superior lá da imagem, ele está fazendo o que é certo. Ele vai, entra na rótula e contorna todo o círculo. Mas o ciclista tentou ganhar alguns segundos ali e virou à esquerda, converteu atrás do Uno aquele ali. Acabou sendo atingido então por esse Onix vermelho em cheio que não conseguiu desviar, porque o próprio ciclista estava atrás do carro, né? Do outro carro que estava ali acessando, não dava para imaginar o motorista que estava dobrando um ciclista. No entanto, testemunhas contaram, André, que o motorista do carro que bateu não prestou socorro. E aí, por isso eu te digo que era uma imprudência dos dois lados, já que esse condutor foi embora sem prestar socorro, André. Não, e eu vou te dizer mais, assim, Guilherme, porque é o seguinte, a preferência era, a preferencial, né, era desse carro vermelho, isso. Ok? Tá? Ele estava na preferencial. Agora, para aí só um pouquinho. Primeiro, tá numa rotatória, tá perto de uma faixa de segurança, aí a coisa já muda de figura, apesar de estar na preferencial, está se aproximando de uma faixa de segurança. Sim, fez o balão aqui o ciclista, verdade. Quando o ciclista, tem uma outra coisa importante, quando ele ocupa lugares dos carros, né, ele precisa ter um cuidado redobrado, afinal de contas, são carros, né? Entre o carro e um ciclista, qual é a maior vítima? Certamente é o ciclista. Claro. E aí, então, ele pega de cheio, né? Não teve nem freada, né, Guilherme? Não deu nem tempo de frear, André, porque simplesmente o ciclista apareceu atrás do Uno pro motorista, o motorista nem conseguiu desviar. Agora, nós tentamos entrar em contato justamente com familiares desse ciclista para saber como é que estava o condutor da bicicleta e também a criança, mas eles não retornaram aos nossos pedidos de informação aí pela manhã, então a gente não sabe como é que eles estão. Agora, com certeza, escoriações esse condutor aí sofreu, porque ele acabou, né, rolando pelo capô e pelo para-brisa do carro e foi parar no chão, André. Não, e lembrando que o motorista não prestou socorro, é isso, Guilherme? Sim, a informação que a gente tem é essa, inclusive repassada por testemunhas que presenciaram essa cena na Avenida Paraguaçu, lá em Capão da Canoa. O motorista não prestou socorro, foi embora do local. Então, ainda que ele estivesse relativamente com a razão, porque ele não viu o ciclista e o ciclista fez a manobra num local impróprio, mas ele perde a razão quando ele vai embora e sem dar assistência para aquele que é menor do que ele, no caso, né, o ciclista. E é aquela coisa assim, ó, tu tá no trânsito, tu como motorista, tá com um carro, eu não sei qual é a velocidade que estava esse veículo, a impressão que ele estava acima da velocidade permitida, a sensação que dá, não dá pra gente, né, ter certeza. Está numa rótula, olha aí, ó, tá numa rótula, ele vem numa velocidade que nem freia e em qualquer situação, com ou sem razão, pelo amor de Deus, para e presta socorro, obviamente era isso, deveria ser assim, né, deveria ser assim, não aconteceu. E aí, portanto, nós tentamos contato, né, para saber como é que estão esses dois que foram atingidos pelo carro, inclusive Exato. Uma criança que está ali atrás, mas é assustadora a imagem, o que serve de alerta. Mais um, né, Guilherme? De alerta para todos nós. É isso aí, mais um caso, a gente precisa ficar realmente mostrando e ressaltando essas imagens aqui, André, para que as pessoas tenham mais cuidado. Ali, esta é uma manobra que é corriqueiro da gente ver ciclista fazendo, né, tentando ganhar um espaço, ganhar um pouquinho mais de tempo, só que aí pode dar nisso aí. Não, e é aquela coisa, direção defensiva, todos nós estamos sujeitos a errar, tanto ciclista quanto motorista, isso faz parte, o próprio pedestre. Então, por isso que a direção defensiva, sempre a gente precisa cuidar da gente e cuidar do outro. Infelizmente,
nesse caso aí, né, esse acidente gravíssimo e o homem que não prestou socorro. Agora, 12:02, atenção, vamos falar de um outro caso, né? Falamos há pouco do caso desse jogador de futebol que foi demitido, que agrediu, né, um árbitro. Foi ontem à noite. Em seguida nós vamos falar mais sobre esse caso aí, em seguida no esporte. E agora a gente volta a falar deste caso que aconteceu no final de semana, um caso chocante, que foi a morte deste homem de 40 anos, Wagner de Oliveira Lovato, brutalmente espancado em Alvorada, aqui na região metropolitana. O corpo deste homem, né, ele tinha microempresário, tinha uma loja, durante a pandemia teve que fechar, tinha uma agropecuária e foi vender salgadinho pela rua, né? Se transformou num ambulante, pois o corpo dele foi enterrado agora de manhã. O colega Lucas Abate acompanhou a cerimônia e vai trazer informações pra gente, inclusive sobre a investigação. Tá aí as imagens do enterro desse homem que deixa uma filha de 22, um outro filho de 4 anos e um bebezinho de 2 meses e ainda a esposa. Lucas Abate. E André, pela quantidade de pessoas que a gente vê no velório, no sepultamento, confirma aquilo que a família, os amigos já vinham dizendo aí nos últimos dias, desde que o caso aconteceu. De que o Wagner Lovato era uma pessoa muito querida e também muito conhecida na cidade de Alvorada, justamente por essa atuação. Trabalhou 7 anos com uma agropecuária que faliu agora durante a pandemia. Depois trabalhou um tempo como taxista também. E recentemente tinha um trabalho como ambulante, vendia os salgados que eram feitos pela esposa dele, e até o ponto de venda, o ponto de atuação dele era bem próximo ao açougue, ao shopping das carnes, onde tudo aconteceu no último sábado. Então hoje pela manhã ele foi sepultado lá no cemitério Parque São Jerônimo, em Alvorada. O velório começou ontem à noite ainda, então bastante gente passou lá para prestar as últimas homenagens ao Wagner Lovato. Esse caso, André, que segue investigação pela Polícia Civil, o delegado Edmar Machado já teve acesso a várias câmeras, vários ângulos que mostram todo o início dessa confusão, já ouviu algumas testemunhas e o principal, os 2 agressores, os 2 suspeitos do crime permanecem presos por homicídio qualificado. Até segundo o delegado, pelo que já foi possível analisar de imagem e também de relato de testemunha, realmente foi um crime motivado por uma situação fútil, que foi uma reclamação ou uma brincadeira, dependendo do ponto de vista, sobre o preço da carne. O Wagner chegou no açougue no último sábado, fez algum tipo de comentário, o que gerou revolta dessas 2 pessoas. Mas tem um elemento aí que o delegado nos trouxe ontem, não é, Lucas, Guilherme, que seria uma reclamação, que, aliás, como consumidor, todo direito, né? Não sabemos como que aconteceu, mas enfim, o preço da carne. Agora, tem um elemento importante aí, que é o que nos contou o delegado, inclusive dito pelos agressores. Eles tinham vindo de uma festa, eles tinham bebido. E aí o que é uma coisinha assim se transforma em algo deste tamanho e o resultado foi esse. Eu duvido que esses 2, duvido que não tenham se arrependido, pessoas que não tinham nenhuma passagem pela polícia e agora, né, provocaram a morte, portanto, desse homem enterrado agora de manhã, pai de família, trabalhador. Deixa 3 filhos, uma jovem de 22, e já com um neto, inclusive, uma jovem de 22 anos, um menino de 4 e um bebê de 2 meses de idade. Aí o momento da cena, lamentável, triste demais, a gente vê a reação das pessoas, a gente vai olhar imagem por imagem, a reação das pessoas é triste, muito triste. E pelo que tudo indica, e é lógico que a investigação vai confirmar, pelo menos isso que eles disseram para o próprio delegado, não é verdade, Lucas? Isso, André, disseram que foram até lá para buscar uma chave, estavam em uma festa ali, um almoço que começou meio-dia, se estendeu durante todo o dia, estavam embriagados e presenciaram uma discussão entre o Wagner e o açougueiro. E essas 2 pessoas, esses 2 homens, foram intervir nessa briga, houve ali uma discussão, um empurra-empurra. Em determinado momento, o Wagner cai no chão após receber o primeiro ou o segundo soco, até segundo relato de testemunhas, e depois, mesmo no chão, André, ele é pisoteado por uma das pessoas. E isso foi dito ontem pelo delegado a partir das análises das câmeras que já foram analisadas por ele. E até, André, sobre os agressores, né? Agora, o outro lado
Isso foi algo que eu ouvi até dos próprios amigos do Wagner hoje lá durante o sepultamento, é que eram duas pessoas trabalhadoras também, sem passagens pela polícia, que tinham uma família, uma vida normal e de repente estragam a vida do Wagner, que infelizmente morreu, não está mais aí para contar a história, e estragam também a vida deles, porque eram pessoas que tinham um emprego, tinham uma vida, tinham um trabalho e agora vão ficar atrás das grades respondendo por um homicídio. Pois é, e a gente observa nas imagens aqui, o Lucas já deve ter observado melhor essas imagens, essas que foram gravadas do outro lado da rua, mas tem um dos agressores que tira um colete, mas assim, estava numa raiva, estava destilando raiva. Ele queria avançar, mas avançar em quem se o Wagner já estava no chão? Quer dizer, se transformou numa briga quase que generalizada ali, Lucas. E André, tem um relato do próprio delegado, a partir do depoimento de um dos presos, de que ele declarou que em determinado momento ele não lembra o que aconteceu, como se fosse um apagão, parece que agiu por algum tipo de instinto. E isso foi dito por um dos presos para a Polícia Civil e o delegado revelou ontem para a gente. E até a partir da repercussão, enfim, André, das informações que a gente já vem trazendo sobre o caso, a nossa equipe conversou também com um dos advogados de defesa, que defende um dos presos, e a gente pode ouvir a alegação dele para o crime. Uma discussão entre eles e houve um soco que levou com que o Wagner caísse ao chão com uma força que bateu a cabeça no chão. Bom, 12:08 agora, 12:08. Nós estamos aí contando os detalhes. Esse jovem, 40 anos de idade, foi enterrado agora de manhã. A história do Wagner é que ele foi ao açougue no sábado, final da tarde, em Alvorada, entrou, tinha ali o dinheiro do trabalho do dia, que ele tinha vendido salgadinhos, que era o que ele estava se dedicando para sustentar os 3 filhos, entrou no açougue, viu o preço da carne e teria feito uma reclamação, ou teria reclamado de um modo geral, não se sabe aí em detalhes, o que também, cá para nós, nada justifica uma atitude como essa, E aí, o que se sucede a partir disso? Funcionário que estava de folga, que estava com um amigo, foi até o açougue para buscar uma chave e aí viram o Wagner discutindo com o açougueiro e aí entraram na briga, o resultado que o Wagner perdeu a vida. De acordo com a defesa, a alegação é que depois do soco, o Wagner caiu e teria então batido a cabeça, correto, Lucas? Isso, André, a alegação de uma das partes. Eu acabo de receber aqui da nossa produção o posicionamento da defesa do outro preso. São 2 presos com o mesmo nome, inclusive, por coincidência, os 2 se chamam Luciano. E o outro advogado que representa o outro preso acaba de emitir uma nota, eu vou resumir aqui brevemente. Primeiro, lamentando a morte do Wagner e dizendo que isso não foi desejado em nenhuma hipótese. E assim como o outro advogado diz que foi uma fatalidade, nunca imaginou, que o réu, o acusado, nunca imaginou de que um soco pudesse resultar no falecimento de outro ser humano. E que diz que, ao ver a gravidade, o Luciano, um dos presos, tentou socorrer o Wagner, mas foi agredido por outras pessoas que presenciaram toda essa situação. Essa é a nota assinada pelo advogado Eduardo Andrés, que representa um dos presos também nesse caso, André. Mas aí assume o risco, A partir do momento que tu dá um soco em alguém, tu tá partindo para violência, tu assume o risco dessa violência. Quer dizer, pode dar um soco, a pessoa pode não cair, mas ela pode ter um problema neurológico. É o mesmo que aconteceu com o jogador ontem à noite quando agrediu o árbitro lá em Venâncio Aires. A partir do momento que tu parte para violência, tu assume a responsabilidade. Tu assume esse risco, Até porque tu não sabe aonde bate, não sabe a força da batida. Quer dizer, partiu, para violência, está assumindo a responsabilidade. Está assumindo a responsabilidade do que poderia acontecer. E se de fato aconteceu isso, que ele caiu e bateu a cabeça, isso a própria investigação e certamente a perícia deve indicar se ele teve ou não algum traumatismo craniano também, não é verdade, Lucas? E ontem mesmo, André, o delegado Edmar relatou para a gente isso, que as imagens mostram, indicam que quando o Wagner já estava caído, desacordado,
houve algum tipo de pisão, chutes foram feitos contra a cabeça dele. Mas isso não fica 100% exatamente claro nessas imagens. Então o que vai ser feito? Na verdade já foi feito. Uma perícia foi feita no corpo do Wagner no departamento médico legal. Eles vão ver quais tipos de ferimentos, se são compatíveis, por exemplo, com agressões como chutes, ou se daqui a pouco é realmente compatível com uma queda, daqui a pouco caiu de um jeito um pouco diferente, bateu a cabeça em uma pedra e isso causou a morte. E isso, claro, essas perícias serão determinantes para a polícia entender a gravidade, as qualificadoras. Mas, pelo que se tem até o momento, os dois, pelo menos pela posição da polícia, vão responder sim por homicídio, inclusive qualificado, André. Ok, obrigado, Lucas Abate. Daqui a pouco o Lucas volta com outras informações. Agora, meio-dia e 13, 99 cabeças de gado foram apreendidas pela Polícia Civil numa área rural em Santana do Livramento, né? No limite entre Santana do Livramento e Dom Pedrito, na região da Campanha. A suspeita é que os animais seriam furtados de propriedades da região, chamado Abigeato. Vamos a mais um giro de notícias. Os animais estavam em uma área irregular no assentamento Cepete Araju, no interior de Santana do Livramento. A polícia foi até o local depois de uma série de denúncias. As informações davam conta de que os bois seriam furtados ou sem procedência. A área é de difícil acesso e os policiais precisaram inclusive chegar a cavalo. Um homem estava no local e fugiu em outro animal. A suspeita é que o indivíduo teria percebido a movimentação e foi tentar retirar os bois, mas não conseguiu. O campo é uma área de preservação ambiental e nem poderia estar abrigando os animais. Eles foram encaminhados para uma propriedade vizinha e serão inspecionados. A Brigada Militar apreendeu um aparelho de som em Magistério, no litoral norte. O equipamento estava em um carro abordado em uma ação contra a perturbação do sossego na noite de ontem. O proprietário vai responder a um termo circunstanciado. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta da Sorrifácil tem para você. Boa tarde, eu sou a doutora Roberta Biel e antes de começar a nossa conversa, eu quero que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. A Sorrifácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a ter de volta a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. Chegou a hora de conquistar o seu sorriso e dizer adeus ao desconforto causado pela prótese móvel e a insegurança por ter um dente faltando. A Sorrifácil é a maior rede de clínicas próprias do Brasil e conta com infraestrutura completa e profissionais especializados para realizar o seu sonho de sorrir com qualidade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 631 30. Ou ainda busque por Sorrifácil nas redes sociais. Sorrifácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Atenção, mais um caso de maus tratos a uma criança. E um detalhe, pela própria mãe. Uma mulher aqui de Canoas foi indiciada por tortura do próprio filho. Olha ali a mão da criança amarrada, as duas mãos, gente. Que isso? Maus tratos com uma criança, o próprio filho. A gente já mostrou aqui no SBT Rio Grande diversos casos, infelizmente, nos últimos tempos. Crianças sendo vítimas dentro de casa, Guilherme. Olha, André, infelizmente eu vi essa imagem que a gente está vendo agora aí na tela, sem o blur que a gente chama, que é esse efeito. E eu fiquei impressionado com o que eu vi. É óbvio que a gente não vai mostrar sem esse efeito aí para borrar, até porque, né, até para não expor a criança nem a família. Mas olha, foi uma coisa lamentável. E o mínimo que a gente pode chamar desse caso aí é de uma crueldade. Que isso? Porque esse menino aí, André, de 6 anos, segundo a polícia, ele ficava horas amarrado na cama. Também era dopado com medicamentos e tinha as mãos queimadas com fogo do fogão, André. Fogo do fogão utilizado para queimar as mãos desse menino. E essa tortura toda, que segundo a polícia teria sido cometida pela mãe, durou pelo menos 4 meses e foi descoberta através de trocas de mensagens de texto no telefone celular dela com o ex-namorado. Vamos contar uns detalhes aí dessa coisa sórdida, absurda, nojenta. A mãe, ela combinou uma saída com esse ex-namorado e disse, inclusive, que ia deixar o menino amarrado.
deu ainda meio vidro de remédio para a criança dormir. Essa foi uma das conversas. Tu imagina só, combinar uma saída com o ex-namorado e deixar o menino amarrado, gente, em casa. É um absurdo. Em outra conversa, essa mãe de 28 anos, ela revelou que tinha um plano de abandonar a criança. Sabe o que ela ia fazer, André? Ela ia chegar num hospital lá em Canoas, ela ia dizer que a criança estava passando mal. Enquanto a criança fosse lá para dentro fazer exame, alguma outra coisa, ela ia abandonar a criança lá dentro, ia dar no pé. Gente, essa história, ela lembra muito esse menino aqui do Litoral Norte. Lembra muito a história desse menino, o Miguel. O Miguel, cujo corpo simplesmente desapareceu. E ele sofria a mesma coisa. E nesse mesmo período, né? Cerca de 4 meses para cá. Exato. Então perceba, eu estava lendo aqui as conversas, talvez muita gente não enxergue por causa do tamanho da letra, mas só para vocês terem uma noção. Tá com as mãos... Eu vou aqui corrigindo alguns, tem problemas aí com o corretor, então eu vou... Tá com as mãos amarradas ainda. Não, tem um plano já. Vou levar ele no hospital e vou dizer que tá com febre, mas não sei o quê. Aí ele vai ficar para fazer soro. Vou dizer que vou na rua comprar algo para comer e aí eu abandono ele lá. Mas assim, simples assim. O próprio filho. Azar, eu não tenho medo de nada. Aí o Mor, que ela escreveu antes, fala câmera em tudo. Azar, eu não tenho medo de nada. Levo numa UPA, então. Coloca outra imagem aqui para eu ler para as pessoas, tá? Pra vocês terem a noção. Eu quase matei ele agora, às 13h29 da tarde do dia 16 de julho. Eu tenho muita força quando eu fico com raiva. Força contra o próprio filho, André? Como assim? Força contra o próprio filho. Não tem cabimento. Ó, aí ela diz assim, ó, vamos sair hoje, eu vou deixar ele amarrado até a boca para aprender. Até parece a madrasta do Miguel falando, lembra? Eu te bato, lembra que ela dizia? Te bato até, ela dizia outras coisas, um absurdo. Ó, larga cedo, tá, amor? Vou dopar ele daqui um pouco. Gente, o filho dá meio vidro de... Ó, vou dopar ele daqui a pouco, dá meio vidro de remédio para ele dormir, o que essa criança já não deve ter passado. Se não mudar agora, vou abandonar em algum lugar por aí. Ou seja, daí, ó, Deus não perdoa isso, tu sabe. Médico é a solução. Mas aí foi esse ex-namorado que entregou para a polícia? Como é que foi, hein, Guilherme? André, ela chegou a apontar o ex-namorado de 24 anos como sendo o autor das torturas, o que está muito claro aí na imagem que não era bem assim. Por isso a polícia conclui então que ela mentiu. E então o ex-namorado, ele inclusive colaborou com informações importantes aí para a polícia durante essa investigação. Só que os dois estão presos, eles estão ainda no Chilindró desde o dia 18 de agosto. Só que esse homem, como ele colaborou com a justiça, com as informações, né, repassadas por ele para o delegado, com a investigação, colaborou com a polícia então entende que ele não teve participação nessa tortura e deve liberá-lo aí nos próximos dias. Mas a mãe, sim, essa aí deve ficar presa de forma preventiva por mais tempo, André. O que passa na cabeça? Não tem como saber. Não tem como saber. Não tem como saber. Eu não sei se arrepende, André. Nesse momento agora, não sei se arrepende. Dizer o quê? A mãe do Miguel, junto com a companheira dela, pegaram o corpinho do menino, que já estava magro, porque passava fome, ficava trancado dentro do armário, ficava trancado num fosso de luz, e já estava magrinho. O menino, com que idade tinha? 7 anos? Já com 15 quilos, assim, uma coisa. O corpo dele foi colocado dentro de uma mala, aí levaram a mala até a beira do rio Tramandaí, jogaram, colocaram a mala numa lixeira e foram embora, e tudo tranquilo. Tudo tranquilo. A que ponto, gente, se chega? A que ponto chega isso? E é essa preocupação que a gente já desde essa época falava, Guilherme. Sim. Quantas outras crianças podem estar sofrendo a mesma coisa? Por isso a importância da gente estar atento, constantemente atento.
em casa, quando a gente está em casa, ouve grito, olha, já desconfia se esse grito ele é frequente, se tem choro, se são coisas frequentes. Olha, isso precisa ser realmente investigado e apurado. O vizinho ele tem que estar de olho, porque a polícia não consegue ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. É muito importante que as pessoas prestem atenção nos sinais, olhem e vejam e, se possível, denunciem, André. Guilherme, tem informações de como é que está esse menino agora, essa criança, onde que ele está? Não, a gente não tem exatamente esses detalhes de onde que ele está, mas ele com certeza, né, ele foi muito machucado pela mãe por causa das queimaduras no fogo. Essas me parecem ser as coisas mais graves que ela fez. Agora, o André, e tu viu ali naquela mensagem ali que o Mor, né, o Mor deve ser o amor, né, o namorado, ele chega a alertar ela, ele diz assim, olha, tem câmera lá no hospital se tu vai deixar o guri lá. Então, assim, tu cuida, porque não vai ser assim tu largar ele lá e ir embora sem ninguém te ver. Puxa, ela não estava nem prestando atenção, nem medindo a consequência do ato dela. Ela prestou atenção porque ela disse, então eu levo na UPA. Mas tem câmera na UPA também, né? Ah, mas a cabeça da situação? Deixa a gente se controlar, porque, enfim, agora eu vou te dizer uma coisa. Bom, seguimos adiante. Meio-dia, 23 minutos, que esse menino consiga, e vai conseguir, vai se recuperar, vai tirar essa... Não, é a tortura psicológica, além de tudo, né? Não só física, tortura emocional, psicológica, pelo amor de Deus. E aí, então, concluído o inquérito sobre os maus tratos e tortura infantil a este menininho. Meio-dia, 23 minutos, nós mostramos aqui no SBT Rio Grande, no dia 14 de setembro, os áudios de um traficante que tinha medo de ser preso. Vamos dar uma escutada aí? Coloca aí. Isso aí dá até um medo mesmo no cara, tá ligado, bicho? Porque é o seguinte, né, meu? Esses caras do 20 aí vivem falando de mim, querendo me pegar, tá ligado? Vivem correndo atrás de mim. Eu tenho medo desses caras aí, quando vê pega o cara aí, quando vê qualquer delegacia, mas depois Deus me livre igual, até bater na madeira. Batendo na madeira, né? Tem aquela... É uma superstição, né? Bater 3 vezes na madeira para, ó, Deus o livre acontecer, né? Tem mais um áudio aí? Tem mais um áudio, coloca. Que o bagulho tá em alta, né, bicho? Todo mundo sabe que o Planalto, na Zona Norte, é a boca que mais vende cocaína, né, meu? Que os caras vêm de longe pra pegar também, né? Todo mundo sabe, o bagulho expandiu, né? Então, se sabem na rua, na cadeia, certamente que sabem, né? Certamente também quando vê caiu já no ouvido desse negão aí. Planalto não tem ostentação do bagulho, não digo ostentação, mas é o pico do momento, é onde é que tem o bagulho bom, onde é que tá o fluxo. Meio-dia 24, quais são as novidades sobre este caso aí, hein, Lucas? A novidade, André, é que não adiantou bater na madeira. Esse criminoso aí que tinha medo de ser preso, falou que tem medo dos caras do 20. Bateu na madeira lá no final. Foi preso ontem à noite lá na Zona Norte de Porto Alegre. Estava com um carro de uma locadora, com drogas, com anotação do tráfico, também com uma mulher já com antecedente e também ele era foragido. Então ontem à noite, na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, lá na Zona Norte, no bairro Rubem Berta, esse homem estava andando, os policiais desconfiaram, fizeram uma abordagem e quando viram os documentos, consultaram no sistema, perceberam, é aquele que tinha medo de ser preso pelos caras do 20 e agora está sendo preso. André, esse traficante, o nome dele não foi divulgado, mas ele é conhecido, o apelido ou a alcunha, como dizem, é o Delícia. É chamado de Delícia, não sei porquê, tá? Esse apelido. Mas ele é responsável pelo tráfico de drogas na região lá do bairro Jardim Ituçabará e no Planalto. Muito bem, meio-dia 25, a gente pode mostrar mais uma vez o áudio aí. Então ele foi preso ontem, é isso, Lucas? Foi preso ontem e teve uma interceptação de um áudio dele dizendo que ele tinha medo de ser preso. Ele tinha medo do pessoal, no caso dos soldados do 20º BPM. E ele bate 3 vezes na madeira, tipo, Deus o livre ser preso. Ó o áudio, escuta aí. Isso aí dá até um medo mesmo no cara, tá ligado, bicho? Porque é o seguinte, né, meu? Esses caras do 20 aí vivem falando de mim, querendo me pegar, tá ligado? Vivem correndo atrás de mim. Eu tenho medo desses caras aí, quando vê pega o cara aí, quando vê qualquer delegacia, mas depois Deus me livre igual, até bater na madeira. Não deu certo. E quem prendeu foi o pessoal do 20?
Ironicamente, André, foi o pessoal do 20. Há pouco eu conversei com o comandante do 20º Batalhão, que é responsável lá pela área, para saber os detalhes, os bastidores. Segundo o comandante, foi uma abordagem de rotina a partir de uma suspeita, mas os policiais já monitoravam esse homem, o famoso Delícia, como ele é conhecido. Desde esse áudio, desde antes, na verdade, já se sabia da atuação dele vendendo, entregando drogas na região do bairro Jardim do Sabará e no Planalto. Então os policiais já tentavam pegar esse criminoso. E ontem conseguiram, de fato, realizar essa prisão. Até se tinha uma preocupação, André, porque durante esse monitoramento, outras interceptações, a polícia sabia e tinha uma desconfiança que ele andava sempre armado e sempre pronto para reagir. Então se tinha um temor daqui a pouco de uma troca de tiros, mas felizmente ontem ele não estava armado e os policiais conseguiram fazer essa prisão sem nenhum tipo de problema, sem nenhum confronto e sem nenhum policial ficar ferido na ação. E sem resistência. Muito bem. Obrigado, Lucas Abate. Meio-dia, 27 minutos. E atenção, uma jovem, 22 anos, de Viamão. Essa jovem aí está desaparecida desde o dia 20 de setembro. E a família está em busca de pistas de informações, não é mesmo, Guilherme? O André, a Raquel Cabreira dos Santos, ela foi vista pela última vez no dia 20 de setembro, na noite desse dia, na Avenida Liberdade, lá em Canoas. Conforme familiares, ela teria sido vista, então, entrando em um carro e depois desapareceu. Os próprios familiares nos encaminharam essa imagem que mostra, então, um Palio prata, que supostamente estaria, então, com a Raquel já dentro desse veículo. Seria o momento depois dela ter entrado nesse carro. Esse caso aí, segundo os parentes, ela estaria, inclusive, sendo ameaçada por um ex-namorado. E, então, desde o dia 20 de setembro, quando ela saiu para ir trabalhar, não foi mais vista. O delegado Roberto Peternelli, que é quem está investigando esse caso, ele, por enquanto, ele não descarta nenhuma hipótese. Até porque tem um outro detalhe aí dessa história, André. O namorado dela, que também está desaparecido. O namorado dela e a própria Raquel, os dois estão desaparecidos e ele também sumiu no dia 20 de setembro. Vamos ouvir o que disse o delegado, então, sobre esse caso. Estamos numa investigação para descobrir o paradeiro da Raquel, que desapareceu, assim como o seu namorado, Alexandre. Então, são duas pessoas desaparecidas, né, em datas muito próximas. As redes sociais deles já não têm mais a atividade que costumavam ter, também os aparelhos celulares. Então a gente faz eu digo sempre que a gente faz uma soma de esforços dos familiares e da própria polícia também, junto com o Poder Judiciário, o Ministério Público. A gente tenta entender onde foi esse celular, qual foi a última vez que foi utilizado, tentar ver as localizações, para que a gente consiga descobrir onde estão essas duas pessoas. Bom, tá aí a imagem da Raquel, que a polícia divulga e pede a ajuda da população para conseguir identificar essa jovem, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, André, porque a Raquel Cabreira dos Santos, ela morava lá na Vila Augusta, lá em Viamão, cidade também aqui da região metropolitana. André, ela tem uma filha de 5 anos de idade. 5 anos tem a menina que agora está com a avó e pede pela mãe. Isso é o que mais nos toca o coração, porque a gente fica imaginando a situação dessa criança. Quem tiver qualquer informação a respeito da Raquel, pode avisar para a família, e também tem um telefone aí da própria Polícia Civil, que eu acho que até vou me adiantar um pouco aqui na informação, mas já vou divulgar agora. A gente tem o número, é o 0800 6420 121. Pode fazer denúncia anônima, pode fazer ligação, inclusive se identificando, se tem alguma informação sobre o paradeiro da Raquel. Mas o que acontece, André? A família ela está desesperada atrás dessa jovem, e a gente pode ouvir o que diz a mãe da Raquel, a dona Marli. Olha só. Aqui é uma mãe desesperada. Eu estou procurando minha filha direto e não consigo achar. Ela tem uma menininha comigo, tem 5 aninhos. O nome dela é Nathalie. E ela chama pela mãe, ela chama toda hora pela mãe. Ela tá falando: Raquelzinha, onde tu estiver, vem pra casa, filha. Vem com a mãe não aguenta mais, filha.
Ah, dona Marli, que dor ver essa mãe desse jeito, meu Deus do céu, que coisa triste. Dona Marli está nos acompanhando, força para a senhora. A gente deseja muito que a Raquel seja encontrada o quanto antes, quem puder, com informações, ajudar, identificar se viu, aonde que viu. Por favor, entre em contato com a polícia 0800 6420 121, tá aí na tela o número. Olha o desespero dessa mãe, o desespero da filha, né? A filhinha de 5 anos de idade, chamando pela mãe o tempo inteiro. Então, por favor, quem puder ajudar, colabore aí com essa família, colabore com a polícia, Guilherme. André, então a principal pista é justamente essa imagem que a gente está vendo aí. É um Palio prata, 4 portas, visto na noite do dia 20 de setembro, na Avenida Liberdade, lá em Canoas. Tem outras coisas que estão também nesse molho aí que o delegado nos comentou. Os celulares dos dois, da Raquel e do namorado, a polícia está investigando qual foi a última localização, aonde que o telefone emitiu sinal pela última vez. E também as redes sociais dos dois, tanto da Raquel quanto do namorado, elas estão, vamos dizer assim, desatualizadas, elas não tiveram novas postagens desde esse dia. Então, agora, né, justamente a polícia vai se concentrar, vai se debruçar em cima dessa imagem que a gente está vendo aí, que inclusive foi enviada para cá, para a nossa redação, né, a Ananda Miller recebeu essa imagem pela própria família, que está procurando, né, e tem essa pista do carro prata, e também da localização do telefone celular para saber qual é o paradeiro da Raquel. A partir de agora, essas duas pistas aí, o celular e essa imagem desse carro prata. Tá certo. Obrigado. Ali o telefone, que é o 0800. Vamos colocar rapidinho mais uma vez. 6420-121. 0800-6420-121 é o telefone que se pode passar tanto denúncias anônimas ou a pessoa pode se identificar. Qualquer informação sobre o paradeiro da Raquel, 0800-6420-121 para mandar informação lá para o delegado Peternelli. Muito bem, meio-dia 33 minutos e a Polícia Civil prendeu em Igrejinha, aqui no Vale do Paranhana, 2 assaltantes suspeitos de cometerem crimes lá pela região. Esse é um dos destaques agora em mais um Giro de Notícias. Os assaltantes cometeram 3 roubos a residências no último final de semana na região. Conforme a investigação, os bandidos se aproximavam das casas pedindo água para o radiador do carro e, na sequência, anunciavam o assalto. Foram 3 registros idênticos em localidades diferentes. Em um dos casos, um deles chegou a abusar sexualmente de uma vítima. Os 2 homens, de 41 e 45 anos, confessaram os crimes e ainda apontaram o local onde estavam os produtos roubados. Além deles, um casal foi preso por receptação. A Prefeitura de Porto Alegre começa a aplicar hoje a 3ª dose da vacina contra a Covid em profissionais da saúde que tenham recebido a 2ª dose até 4 de março. Idosos de 60 anos ou mais e que tenham sido imunizados até 4 de abril também seguem recebendo o reforço do imunizante. A Secretaria Municipal de Saúde estima que cerca de 20 mil pessoas estão nesses grupos para receber a nova dose da vacina. Meio-dia 34 minutos, olha só esse recado. Neste mês a IBCM completa 93 anos de história, já pensou? E para comemorar, está com uma condição muito especial, carência zero. Você se associa e já pode utilizar toda a rede própria da IBCM para consultas e exames, incluindo odontologia. E como você já sabe, o plano de saúde da IBCM não possui qualquer coparticipação nem mudança de valor conforme a idade. Cuide agora da sua saúde e da saúde da sua família. Aproveite o plano de saúde da IBCM sem carência. A melhor condição para você ter todos os benefícios desde agora. Por isso, ligue 0800 647 5511 ou chama no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E já comece a usufruir. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Voltamos lá para a redação. Ah, não, nós vamos agora para a Europa, vamos para Madrid. O Ministério Público denunciou... o Marcelo Chemali. Entendi. Meio-dia 36 minutos. Eu chamo diretamente aqui o Marcelo Chemali, esse assunto é para daqui a pouco. Marcelo Chemali, como é que está aí na Espanha? O Marcelo que está acompanhando a visita, né, um roteiro aí junto com o governador do estado, Eduardo Leite, e também o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Boa tarde para ti, Chemali, como é que estão as coisas? Olá, meu amigo André Raro, boa tarde para ti, boa tarde para todos que acompanham o SBT Rio Grande aí no Brasil, agora aqui
Também boa tarde a todos aqui que acompanham o SBT pelas redes sociais, pelo YouTube, em todo o mundo. Agora são 5 horas e 36 minutos. Meio-dia e 36 aí no Brasil, e o segundo dia dessa missão internacional da comitiva gaúcha também foi bastante movimentado desde as primeiras horas da manhã. André, o governador Eduardo Leite, os secretários de Estado, representantes da Assembleia Legislativa e da Prefeitura de Porto Alegre, junto com o prefeito Sebastião Melo, foram recebidos logo cedo no Grupo Cobra, o Grupo Cobra que já no nosso estado, ali tem o consórcio do consórcio Pampo, o Grupo Cobra, que atua na área de desenvolvimento de projetos industriais. E essa reunião, André, serviu para firmar a parceria de investimento para o ano que vem de uma termoelétrica de geração de gás natural. Um investimento de 6 bilhões de reais, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de euros, e a geração de mais de 2 mil empregos em Rio Grande, na zona sul do estado. Foram recebidos a comitiva pelo presidente do Grupo Cobra, José Maria Castillo, e outras autoridades do grupo. Foi uma reunião que durou cerca de 1 hora e serviu para alinhavar esses investimentos a partir do ano de 2022 no nosso estado, especialmente na região sul do nosso estado, que precisa de investimentos. Depois disso, André, a comitiva veio para cá, onde eu estou agora, o South Summit, que é uma feira de inovação de startups que surgiu aqui em Madrid, na Espanha, lá em 2012, um ano bastante difícil para a economia espanhola em toda a Europa, pois os espanhóis resolveram tirar o S da crise e criaram soluções de mobilidade, de serviço, aplicativos, muitos aplicativos, players mundiais surgiram aqui, né, o Povo e vários outras empresas desse setor, de ideias simples e que se transformam em soluções para grandes cidades. Pois toda a comitiva foi recebida a um stand aqui do Rio Grande do Sul, aqui na South Summit. Muita movimentação, imagens que a gente está acompanhando agora de toda a comitiva. E o governador Eduardo Leite, consegui conversar com ele entre uma janela e outra nessas recepções aqui da South Summit. Ele falou sobre a avaliação dessa missão internacional até agora e da expectativa de trazer a feira South Summit para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, no ano de 2020. Diz o governador Eduardo Leite hoje, no início da tarde, aqui em Madrid. É isso, estamos muito otimistas. Uma feira que mostra a sua relevância, a participação importante, expressiva de empresas, autoridades, e que entendemos vai ser a cereja do bolo, ou como eles dizem aqui, la guinda del pastel, que é para que todo o nosso trabalho de inovação possa ser coroado e colocado como uma referência para o Brasil e para o mundo, já que o Rio Grande do Sul é reconhecido nacionalmente como o estado que lidera o ranking de inovação entre todos os estados brasileiros. Meio-dia, 39 minutos, estamos ao vivo conversando com o enviado especial do SBT até a Espanha, participando da comitiva do governador Eduardo Leite, também o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que estão na Europa. Agenda que vai durante toda esta semana, não é mesmo? Marcelo Chemali falando ao vivo com a gente. Que espetáculo, que coisa boa essa tecnologia. Caiu o WhatsApp também aí para ti, hein, Marcelo Chemali? Olha, André, que segunda-feira agitada que foi aqui. Hein? Né, André? Sem essas ferramentas de comunicação foi complicado, mas nós conseguimos aí manter o público do SBT através das redes sociais, também aí do SBT Rio Grande, e no segunda edição, com tudo que acontece aqui em Madrid com relação a essa missão internacional. A comitiva saiu aqui da South Summit, a van que levou os jornalistas, depois eu vou para lá, eles foram visitar o Grupo SACIR, SACIR, que também já tem investimentos no nosso estado. Recentemente, em dezembro do ano passado, venceu o leilão para a concessão da RS 287, modernização dessa importante estrada que leva até a principal cidade do centro do estado, que é Santa Maria. Estão lá fazendo conexões de novos trechos de concessão de rodovias gaúchas, e os gaúchos vão pagar pedágio. Na troca, vão ter estradas de qualidade, que vão aí elevar a condição do transporte de cargas, da segurança das estradas. Quando eu cheguei no domingo, aqui pela manhã, eu peguei o aplicativo do aeroporto, passei por 2 pedágios, André. E olha, sem problema algum, porque o asfalto é um tapete.
as estradas são seguras e é esse modelo que o Rio Grande do Sul, através dessas empresas, quer levar também para o nosso estado, a gestão aí do Palácio Piratini, André. E é um pedágio moderno, né? Em algumas situações você passa, coloca o cartão, não tem atendimento, só coloca o cartão de crédito, o cartão entra, já sai na hora, tu pensa que deu um problema, né? Porque ele está acostumado a botar o cartão e o cartão volta quando tem problema. Lá volta rapidinho, mas também o dinheiro foi pego rapidinho, mas o negócio funciona, né, Chemalho? Funcionar essa troca, né, André? Tem gente que torce o nariz para essa questão dos pedágios. Eu prefiro pagar pedágio e ter estrada de qualidade. Segurança, a gente sabe que o Estado, a recém começou a pagar o salário dos servidores em dia, está recuperando a economia aos poucos e administrar rodovias é uma situação bastante complicada, então se faz essas concessões, é uma prática mundial, André, uma prática que acontece em vários países mundo afora. Com relação à prefeitura, conversei também com o prefeito Sebastião Melo, com o secretário César Schirmer, estão muito otimistas, olha, André, não querem cravar ainda, a assinatura é amanhã, mas a vinda da South Summit no aniversário dos 250 anos de Porto Alegre no ano que vem, no primeiro semestre. Há pouco, o secretário de Comunicação, Luiz Otávio Prats, divulgou um vídeo produzido aí por uma agência de publicidade da capital, um vídeo em inglês, que foi aí amplamente divulgado aqui na South Summit, vendendo as potencialidades da capital gaúcha, as oportunidades de negócio, o turismo. Então, estão bastante otimistas com relação a isso. Conversei com alguns empresários também do nosso estado que estão aqui através do Afrânio Killing. As universidades gaúchas estão aqui. Conversei com o pró-reitor da URGS, Geraldo Pereira, também com o Paulo Fossati, da La Salle. Estão bastante otimistas. Inovação é o DNA das universidades. E essa relação é bastante costurada aqui a partir da South Summit. E, como eu falei, estão no Grupo SACIR, né, nesse momento, toda a comitiva. E a partir de amanhã tem mais uma rodada de troca de expertise. E olha, os gaúchos vão levar muitas informações interessantes. Antes de eu encerrar, André, a minha participação aqui, eu quero mostrar um símbolo aqui para nós, que é quase como uma espécie de passaporte, viu, André? Eu trouxe, porque eu também tenho um carinho enorme por isso aqui, ó. Olha a bandeira do nosso estado. Isso aqui é quase como uma bandeira do Real Madrid, viu, André? Então, o que sentiu aqui, tu conhece a Espanha, já passou por Madrid, gaúchos estão sendo muito bem acolhidos aqui, toda a comitiva, e a expectativa de fechamento de grandes negócios. A missão nacional está recém no segundo dia, amanhã tem mais aqui em Madrid, depois na quinta-feira Barcelona, e encerra na sexta-feira lá na França, em Toulouse, com uma visita a uma empresa de transporte muito moderno. Essas informações a gente vai trazer ao longo da semana no SBT Rio Grande. Agora, fechou o tempo aqui, viu? Fala o novamente. Diga. Não, vai em Toulouse, não pode falar qual é a empresa? É de aviação, por acaso, ou Chemalho? Só fiquei curioso aqui. TT, Waterloop TT, é uma empresa de cápsula de transporte, algo realmente inovador, parece coisa de cinema, mas já continua, já está em prática aqui na Europa e em muitos países o governo quer tentar trazer esses investimentos também bastante vultuosos para o nosso estado, geração de emprego, geração de oportunidades, essa é o mote principal dessa missão internacional. Em torno de 30 autoridades oficiais estão aqui, viu, André? Entre o governador Eduardo Leite, o prefeito Sebastião Melo, secretários de Estado e também representantes deputados da Assembleia Legislativa, a gauchada reunida buscando prospectar investimentos, inovações e troca de expertise para levar para o nosso Estado e tornar o Estado. Ontem, na Câmara do Comércio da Espanha, se destacou bastante a proximidade das culturas, né? O Rio Grande do Sul está longe do centro do país, mas muito próximo da Argentina, do Uruguai, de costumes bastante semelhantes aqui dos espanhóis, realmente que deixa os empresários daqui mais confortáveis em conhecer as possibilidades do nosso estado, viu, André? Eu vou encerrando por aqui, junto com a nossa bandeira, logo mais na segunda edição, a gente vai voltar com mais informações, atualizando essa agenda da missão internacional no segundo dia aqui em Madrid. Um grande abraço para ti, meu amigo. E tá quente abraço aí? a toda a gauchada que nos acompanha. E tá quente aí, 17 graus agora. Tá quase... 17 graus agora, fechou. Não tinha previsão de chuva, deu uma escurecida, mas São Pedro não jogou água. Eu tô aqui na rua, viu? Tô na entrada do South Summit, um pouco mais adequado para a gente mostrar realmente o que é essa feira de inovação aqui em Madrid, meu. Mesma temperatura aqui nesse momento, 18 graus é aqui a temperatura. Exatamente.
Um abraço, Marcelo Chemalha. Amanhã está de volta. E lembramos aí que a Toulouse, né, pelo visto, é um centro de tecnologia ligada à velocidade, a transporte. A sede da Airbus, né, a Airbus, conhecida como Airbus, é Toulouse, não é verdade? É Toulouse, não é? A fábrica da Airbus. Então, lá estará a comitiva do Rio Grande do Sul. Nosso enviado, nosso representante, Marcelo Chemalha, acompanhando. Portanto, o Rio Grande do Sul não é novidade para os espanhóis, muito pelo contrário, né? Os espanhóis já têm muitos investimentos, muitos aqui no Rio Grande do Sul especialmente, e agora, portanto, se abre aí uma série de oportunidades. Uma série de oportunidades. Aliás, a bomba de chimarrão, lembram da bomba de chimarrão? Que a gente, no dia 20 de setembro, a gente falou aqui, a gente achava que a bomba do chimarrão era uma invenção, não é, dos índios, pois se descobriu que é dos espanhóis. Os espanhóis que aqui estavam, que tomavam aquela erva mate, achavam que tinha muito pó da erva, e aí então inventaram a bomba de chimarrão. Invenção dos espanhóis, também uma ligação forte com o Rio Grande do Sul. Agora, para falar em tempo, temperatura de 17 graus em Madrid, 18 em Porto Alegre. O amanhecer foi gelado em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Teve até geada. Geada? É, teve geada sim. Uma dessas cidades foi São Francisco de Paula. Mínima 2 graus e 2 décimos hoje de manhã. Em Porto Alegre, a mínima foi de 9 graus e 8 décimos. E teve geada também em outros municípios, né, lá dos campos de cima da serra. Vemos aí imagens ao vivo. Que dia bonito em Gramado, hein? 16 graus é a temperatura, esta imagem do Lago Negro. Quando é que a gente vai ter uma câmera na cidade de Canela também, hein? Que é tão querida de todos nós, hein, Luciano? Nosso editor-chefe, que é lá natural de Canela, na Serra. Também precisamos de uma câmera por lá. Essa imagem muito bonita do Lago Negro. Pinheiros que foram levados da Schwarzwald, né? A famosa Floresta Negra da Alemanha, foram colocados exemplares ao redor do Lago Negro, por isso ele tem este nome. Um dia muito bonito em temperatura agradável em Gramado. Olha o céu azul, 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 hein? Céu azul. Meio-dia, 48 minutos, nós vamos a um rápido intervalo e em seguida nós vamos trazer informações sobre a agressão de ontem à noite no futebol do Rio Grande do Sul. Lamentável. Olha o chute que deu este ex-jogador, porque ele foi demitido, né, do São Paulo de Rio Grande, um chute na nuca do árbitro. O árbitro está bem, já está indo para casa em Santa Maria. Agora, isto não vai ficar assim. Tem muita repercussão e a gente traz os detalhes logo depois do intervalo, que é muito rápido. Voltamos a falar sobre o caso do juiz agredido ontem à noite pelo atacante do São Paulo de Rio Grande. Aliás, ex-atacante, né? Porque ele foi demitido ainda na noite de ontem. Entra em campo Jeremias Werneck e Matheus Schenck. Lembrando que o presidente do clube, ele se manifestou a respeito deste caso aí, não é mesmo, Jeremias? Se manifestou sim. O São Paulo de Rio Grande também rescindiu o contrato do William. A gente pode dizer que ele é ex-jogador do São Paulo de Rio Grande. E virtualmente um ex-jogador de futebol, porque agora vai ser muito difícil ele encontrar um clube para jogar, né, Schenck? É verdade, Jeremias. E a gente passou a manhã toda tentando conversar com o David Pereira, melhor dizendo, que é o presidente do São Paulo. Ele, inclusive, está em Porto Alegre, na FAMURS, ali no Menino Deus, mas a gente não conseguiu contato justamente porque ele está fazendo um curso na FAMURS. Então, a gente tentou a manhã toda um posicionamento com o presidente do São Paulo, tentou ouvi-lo, mas, pelo menos por enquanto, a gente não conseguiu. Lembrando que esse fato aconteceu na noite de ontem. O árbitro Rodrigo Crivellaro, ele passa bem, já saiu do hospital, teve alta. Inclusive, o quarto árbitro da partida de ontem pernoitou no hospital ao lado do Rodrigo para que ele tivesse um acompanhamento de alguém mais próximo. Então, tá tudo bem com ele. Agora resta saber quais punições vão acontecer com o jogador William Ribeiro, 30 anos, natural de Pelotas, jogador inclusive da base do Internacional alguns anos atrás, né, Jeremias? O William é o seguinte, tá, gente? Do ponto de vista, saindo da parte criminal, da justiça, o que vai acontecer com ele no futebol, tá? Muita gente está dizendo assim nas redes sociais, tem que banir ele do futebol. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, ele não fala textualmente de um banimento de um atleta, tá?
E o Código Brasileiro de Justiça Desportiva vale para o futebol, vale para o vôlei. Na regra, não tem nenhum artigo que possa banir oficialmente um atleta profissional. Mas certamente o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio Grande do Sul, falei agora pela manhã, ele já está atento. A Procuradoria vai denunciar por agressão. E aí o William deve ser suspenso. Esse caso pode parar no STJD. Diga, Matheus. A gente já teve alguns exemplos de jogadores que se envolveram em casos de agressão. Eles normalmente são suspensos por determinado número de dias, né? Eu lembro de jogadores que já foram suspensos por 180 dias. Daqui a pouco pode acontecer algo com o William Ribeiro, algo nesse sentido. Uma punição de 6 meses, 1 ano, quem sabe até um pouco mais. Mas é mais ou menos por aí o que a gente tem de, digamos assim, jurisprudência nesse tipo de caso. Claro, confesso para vocês, foi a primeira vez que eu vi um jogador agredir um árbitro desta maneira. A gente fala de agressão entre jogadores, a jurisprudência fala aí de 180 dias, um pouco mais, e é por aí, né, Jeremias? Até em alguns casos, agressões que não são assim explícitas, né? Ou uma lesão, até uma suspensão chegando a quase 300 dias. Mas, e também aqui, os jogadores são suspensos por muito tempo por uso de substâncias proibidas, o doping, né? Mas assim, agressão física deliberada, o CBJD não fala em banimento, tá? A gente vai botar rapidinho aí uma interatividade. Solta aí a interatividade que a gente pediu para vocês participarem. Antônio Souza colocou: violência absurda e inaceitável, precisa ser punido e pedir publicamente desculpas aos torcedores e ao árbitro. Boa lembrança do Antônio, né? Além dele ser punido criminalmente, nos tribunais, ficar sem clube, ele tem que pedir desculpas. Ele tem que se redimir. Alisson Aon tem que ser expulso do futebol. Aí o que a gente estava falando, né? Os regulamentos, eles não falam no banimento literal. Pode ser uma consequência de uma suspensão longa, ele tem 30 anos, né? Pode ser que com uma suspensão, sei lá, de 6 meses, ele pare de jogar. Além, claro, do processo que ele deve responder. Muito provavelmente vai responder um processo, porque ele foi preso em flagrante numa tentativa de homicídio, né, gente? Veja o que é o ano de 2021. A gente está falando de um jogador de futebol preso por tentativa de homicídio de um árbitro. Jeremias. Diga, Schenck. Eu fico me perguntando que time irá contratar o William Ribeiro depois das cenas que a gente viu ontem, né? Imagina a repercussão com a torcida de um time que contrate esse jogador. Não, desculpa. Eu entendi a sacada do André. O William não pode ir pro boxe, não pode ir pro Muay Thai. Nenhuma dessas lutas tem lances de covardia como esse. Na nuca. Não. O William tem que ir para um lugar só. Na verdade, ele já tá lá. O Luciano Nunes está me lembrando aqui. Boa, Luciano. O árbitro, Rodrigo Crivellaro, foi vítima desse ato aí. Olha a imagem, ele tá bem. Ele acabou de sair, pela manhã ele saiu no hospital de Venâncio Aires, tá bem, tá na cadeira de rodas para se preservar, tá? Ele até falou, vamos repetir a fala do árbitro na saída do hospital em Venâncio Aires. Olha aí. Joia, fala aí, pessoal, tô bem, tudo tranquilo, nada de gravidade, fiquem tranquilos. Obrigado pela mensagem de todo mundo. Tô bem, vou ficar, logo vou ficar bem, vou voltar aos campos aí se Deus quiser. E podem ficar tranquilos que tá tudo certo, tá bom? Obrigadão aí e glória a Deus. Bom, e agora aguardar o que vai acontecer com o ex-jogador, né? Porque deve ser liberado hoje, né? Deve sair hoje da prisão. Até hoje à noite ele deve ser liberado. Não tem uma prisão preventiva, então deve ser liberado e responder em liberdade. Agora, que lamentável. E outra coisa, quem bate assume o risco. Ele poderia ter... Olha o que poderia ter acontecido com esse árbitro. O que poderia ter acontecido com ele, gente. A gente assiste, aí meio que se acostuma, mas aí volta depois de um tempo e assiste de novo. Eu queria crer que aquele chute tivesse sido, né, mais aqui, imaginava que fosse na região do rim, logo que eu vi a primeira vez. Achei que a da nuca tinha sido antes, mas não, vocês me chamaram a atenção e não. É esse momento, olha o chute que ele dá na nuca. Com a perna esquerda, é isso? É a perna esquerda? A gente chega a ter dificuldade de olhar. Uma agressividade absurda. Ele ficou desorientado, gente. Ficou desorientado. São dois momentos, né? Ele é agredido e cai, o que já é completamente fora do padrão. E aí depois ele tá no chão. Como é que ele vai esperar? E olha a força que o William tá fazendo. E o delegado falou aqui, né? O delegado Vinícius. Ele é um jogador de futebol profissional, então ele tem força nos membros inferiores, na perna.
A coxa dele é muito forte, ele consegue abrir a perna para dar com muita força na nuca. Antes de olhar o semblante, eu fiquei atento ao jogador. Tinha o árbitro ali caído e eu fiquei observando a reação. Ele está transfigurado, esse jogador. Quer ver? Ó, ele tá, olha aqui, perceberam? Percebem? Ele agride, tá? Ele agride, aí puxam ele, a reação dele, assim, total descontrole. Parece que ele está em outro lugar. Si, né? Assim, ele saiu de si, ele está com os braços, uma reação muito estranha. E assim, ó, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Será que ele vai ter que esperar a quarta vez para se dar conta? Ou que vai se tratar? Alguma coisa tem que fazer. Agora, voltar para o futebol, ele precisa de tratamento. Voltar para o futebol, não vai conseguir chance. Não vai ter chance. A notícia é, o árbitro está bem, o agressor está preso, vai responder pelos atos e precisa de tratamento. É isso. Muito bem, seguimos. Agora 1 hora e 1 minuto. O jogo contra o Sport, né, Jeremias, ainda tem dado o que falar. Já tem gente falando em cartilha da Série B. Será que o Grêmio vai conseguir sair desta situação? É o que todo mundo espera, pelo menos os gremistas, né, Jeremias? Vamos ver aí. Não tivemos infiltrações, não tivemos posicionamentos de troca de posicionamentos, e isso facilitou um pouco o trabalho do esporte. Nós tínhamos 0,8 de aproveitamento, hoje temos 5, e conseguimos 52, 53% de aproveitamento nos jogos que nós trabalhamos com a equipe. E ainda nos faltam mais 4, 5, 6 pontos para nós ficarmos equilibrados. Trabalhar durante a semana, eu não posso de jeito nenhum discutir com meus jogadores ou pensar diferente do que eu vejo o que eles fazem durante a semana. Muita vontade, muita dedicação, muito trabalho. Quem sabe a ânsia de nós sairmos dessa situação faz com que a gente cometa um ou outro equívoco durante o jogo. Eu não estou muito preocupado nesse instante de fazer futebol bonito. Claro que eu adoraria, mas eu estou muito mais preocupado em fazer futebol com eficiência. A gente não tomar gol e fazer gol, é isso. Não vai ser fácil, mas também nós temos condições de sair. Vamos sair. O Filipão tá dizendo, vamos sair, mas já é a terceira vez que o Grêmio tem a chance de sair, não sai, né? É quase uma oração, hein? E o que chamou muito a atenção nessa entrevista do Filipão, que praticamente todo o clipe é em cima de uma entrevista só, é o abatimento. Eu quero falar com vocês sobre o seguinte, essa imagem aí é uma imagem recuperada, tá? Mas ontem, a informação que eu tenho é que ontem o bicho pegou no CT do Grêmio. Uma reunião de quase 2 horas. Reunião em vestiário de clube no dia a dia é normal. Agora, reunião de 2 horas não é normal. E ontem teve uma reunião forte, quente, no CT do Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio perdeu para um dos piores times do campeonato em casa e houve um clima de abatimento, existe um clima muito grande de frustração e essa reunião foi forte, de cobrança de todos os lados, tá? E o jogo contra o Cuiabá amanhã, ele é muito importante. Muito importante. Se o Grêmio não ganhar, se o Grêmio perder, o Filipão deve ser desligado do cargo de técnico do Grêmio, tá? Ixi. Essa é a informação. E para piorar, o Matheus tem uma informação? Schenck, diga aí. Jeremias, você ia dizendo para piorar reticências. Essas reticências são uma dor de cabeça para o torcedor gremista. Miguel Borja está fora por 1 mês, né, Jeremias? Ele teve uma lesão ligamentar no jogo contra a equipe do Sport. O Grêmio perdeu o jogo e o Grêmio perdeu o seu artilheiro. O Miguel Borja vai desfalcar o Grêmio por 1 mês. 8 jogos. E mais, o Grêmio pode perder também o substituto dele. O Diego Souza vai ser julgado amanhã por ter pego o cartão amarelo das mãos do árbitro Ricardo Marques Ribeiro na derrota para o Corinthians e pode ser suspenso também. Ou seja, o Grêmio pode ficar sem seus 2 principais centroavantes para os próximos jogos. Um deles com certeza já está fora, o outro pode ser que também esteja. É incrível, quando a fase é ruim as notícias se acumulam, né?
Essa notícia do Borja, nossa senhora. E aí o Diego Souza que tá entrando, pode não entrar, né? Pode tomar uma suspensão naquela cena também. Absurda, ele tirou o cartão da mão do árbitro, né? Ó, vamos falar rapidinho do Inter aí, antes de eu ir embora. O Inter tem uma notícia, tá? O Cuesta tá fora, tá suspenso, não joga na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas ele já começou a conversar para ficar no Inter por mais tempo, rapaz. Sim, eles estão conversando para renovar o contrato do Vitor Cuesta. Tá aqui desde 17, tem contrato até maio do ano que vem e já tem um namorico ali para ele estender o contrato. O Cuesta disse que está muito adaptado a Porto Alegre. Eu não sei se não é para convencer o Inter a renovar logo, mas ele falou que quer encerrar a carreira no Inter. Tá com 32 anos, daqui a pouco faz um contrato aí grande, né? Pode ser, né? Sheik, aceitaria o Cuesta para se aposentar no Inter? Olha, Jeremias, o Cuesta é um cara que está muito adaptado a Porto Alegre, né? Ele tem família aqui, família toda estabelecida em Porto Alegre. É um cara que já está acostumado ao clima aqui, já conhece o clube. Tenho certeza que, caso ele decida ficar no Inter por mais tempo, vai fazer um grande negócio, tanto para o Inter quanto para ele. É, vamos ver. Deve sair alguma novidade nos próximos dias aí sobre o Cuesta, tá? Muito bem, gente. No encerramento, duas mensagens muito importantes. Primeiro, um abraço aos nossos parceiros do Sicredi, inauguraram agora dia 1º na Edgar Pires de Castro, né? Mais uma agência, da agência hípica da cooperativa Sicredi União Metropolitana. E aí a gente vê alguns dos produtos justamente dos cooperados da Sicredi nessa região da hípica, que é muito importante para toda a cidade de Porto Alegre. Ronaldo Selikov, um abraço. Renan Machado, um abraço também. E o Guilherme Clementel, um abraço forte, amigos do Sicredi. E um abraço para o nosso querido diretor de jornalismo, o Danilo. O chefe está de aniversário. Tá de parabéns, olha aí. Danilo e família, um abraço forte de toda a nossa turma aqui do S. Ó, como é que é o coraçãozinho? É isso aí, chefe. Se espirrar, saúde. Aí o Danilo de aniversário. Quantos anos o chefe está fazendo, hein? Hein? Isso aí vamos perguntar. Quantos anos? Palmeirense? Bom, pode perguntar. Palmeirense, né? Palmeirense. Dizem que é melancia, né? A gente volta amanhã a partir das 11h30. E lembrando que hoje, 19h20, segunda edição com a Gabi Lerina. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.